Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai começar mais uma aula de literatura falando sobre realismo e naturalismo, tá? Mas hoje a gente só vai se deter a realismo em Portugal, tá? Então vamos comigo pra gente desvendar um pouco sobre essa disciplina que é muito importante para Portugal e para a literatura. Bom, os movimentos literários realismo e naturalismo, eles vão surgir na Europa em meados do século XIX, tá? O marco inicial do realismo foi a publicação da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, tá? E já o naturalismo tem início em 1867, quando foi publicado o romance Thérèse Raquin, de Émile Zola, tá? Os objetivos das duas tendências, eles estavam se contrapondo, ou seja, estavam indo de encontro ao romantismo, que pregava o resgate do objetivismo e a apreciação da descrição detalhada, tá? Então, ele nega essa fuga da realidade que era comum ao romantismo, né? Apontam falhas, propõe mudança de comportamento humano e da instituição e substitui os heróis por pessoas comuns da sociedade, tá? Pessoas limitadas e que eles vão apresentar a representação fiel da realidade. Por isso que era realismo e naturalismo, tá? Uma coisa realista e natural, tá? Então, as características: objetivismo e materialismo. Ou seja, ser objetivo e ser material, tá? Descrições e narrativa lenta, para que as pessoas compreendessem melhor. Os adjetivos realistas, tá? Ou seja, estava falando realismo, tinha que ter uma coisa real. Linguagem direta, clara, tá? Demonstração dos defeitos e detalhes da mulher, né? Ou seja, a mulher não era só pureza, não era só encanto. Ela tinha seus defeitos, né? Também. Subordinação do amor aos interesses sociais, tá? Às vezes o amor era camuflado por algum interesse, né? Em relação a dinheiro, em relação a terras, em qualquer coisa que tivesse essa troca, tá? Heróis são mostrados como pessoas comuns, com defeitos, incertezas e manias. Porque para o romantismo o herói tinha que ser imaculado, forte, guerreiro. Já no realismo não. Pessoas comuns que podem errar, que podem acertar, tá? Que tenham suas vidas pacatas ou não, né? Personagens com elaboração psicológica trabalhada, tá? Ou seja, tinha muito o pensamento fincado, né? No chão, com o pé no chão, né? Críticas às instituições sociais e os valores burgueses, ou seja, crítica à burguesia, que era a sociedade da época, né? O universalismo, ou seja, tratando o universo como um todo, de forma geral, e cientificismo, ou seja, a ciência como a base, né? O realismo em Portugal, vejam, ele começou lá na década de 60 do século XIX e tem como marca a questão Coimbra, certo? Por que Coimbra? Que aconteceu esse movimento na Universidade de Coimbra, tá? Então, ele vai refletir esse movimento para o pensamento da elite intelectual do país insatisfeita com o clero e a monarquia, ou seja, com a Igreja Católica e com a monarquia, ou seja, com o rei da época, tá? Houve uma agitação política, social e cultural através disso e tomou grande conta de centros educacionais, que foi um desses a Universidade de Coimbra, tá? Questão Coimbra propriamente dita, ok? É o clima ideal para o desenvolvimento do movimento que ficou conhecido como Questão Coimbra, tá? Quando se defrontam jovens de estudantes de Coimbra que estavam atentos ao que estava acontecendo na Alemanha, na França e na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial, né, o Iluminismo e etc. Tá? Nos anos 70, os intelectuais que integravam o grupo de Coimbra
promovem um ciclo de palestras que ficou conhecido como Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense. Tá? Por que Lisbonense, professor? Porque aconteceu em Lisboa, lá em Portugal. Né? Entre os participantes do ciclo está o jovem Eça de Queiroz, que é conhecido por muitos, né, como um grande escritor português que falou sobre as questões de traição, tá? E que era comum na sociedade e que não era tão falado, né? Que estava ali a questão Coimbra, mas havia aderido ao novo pensamento realista. Ou seja, ele estava meio pé, meio cá, mas continuava na questão Coimbra, ok? Já o contexto histórico, ele foi usado para dominar os ideais românticos, certo? Ele veio para quebrar os ideais do romantismo, né? Como eu falei, a Europa estava na fase da evolução industrial, as máquinas, né? As construções industriais, as indústrias a todo vapor, né? O pensamento científico, doutrinas filosóficas, a filosofia estava bem, né, avançada, com Hegel, com Auguste Comte, com Marx e Engels, tá? O evolucionismo de Darwin, né? Com a biologia vindo e a ciência entrando a fundo, né, no mundo, tá? Autores e obras. Foram dois muito importantes, tá? O Antero de Quintal e o Eça de Queiroz, tá? A produção poética de Antero, né, ela é apresentada em 3 momentos, né? As primeiras poesias são anteriores à questão Coimbra e ainda refletem o modelo romântico, ou seja, ele estava no período de transição, tá? Já os poemas odes modernas são denominados como marco em sua obra e apontam a fase de poesia revolucionária, ou seja, foi daí que começou ele a vivenciar um pouco sobre o realismo, tá? Naturalismo. O livro mais revelador de Antero de Quintal é os sonetos, tá? Definidos pela crítica literária como tecnicamente perfeitos e lógicos, tá? Já o Eça de Queiroz, que é o mais conhecido, tá? Ele teve uma trilogia muito importante que foi O Primo Basílio, Os Maios e O Crime do Padre Amaro, tá? Que é as obras mais conhecidas de Eça, né? Então, ele vai mostrar a sociedade portuguesa, os múltiplos aspectos da vida dessa sociedade, né, que era a influência do clero, né, a cidade provinciana, né, a cidade de Portugal, a pequena e média burguesia de Lisboa, tá, a aristocracia e os intelectuais que viviam nessa cidade, tá. Vamos ver um pouco de um poema de Antero de Quintal que se chama Transcendentalismo, tá. Já sossega depois de tanta luta, já me descansa em paz o coração. Caí na conta, enfim, de quanto é vão o bem que é o mundo e a sorte se disputa. Penetrando com fronte, não enxuta, no sacrário do tempo da ilusão, só encontrei com dor e confusão, trevas e pó, uma matéria bruta. Não é no vasto mundo, por imenso que ele pareça a nossa mocidade, que a alma sacia o seu desejo intenso. Tá, então ele vem falar um pouco sobre realmente o que estava acontecendo no mundo, a desordem, né? Transcendendo aquilo que a gente estava acostumado a ver, tá? Já o Primo Basílio de Eça de Queiroz, ele vai falar um pouco sobre a traição, né? Mas vamos ver um pouco sobre o que é o trecho do livro. Basílio, ao pé de Luísa, ia calado. Que horror de cidade, pensava, que tristeza. E lembrava-lhe para Paris de verão. Subia à noite no sofá-tom os campos elíseos devagar. Centenares de vitórias descem, sobem rapidamente com um trote discreto e alegre. E as lanternas fazem em toda a avenida um movimento jovial de pontos de luz. Vultos brancos e mimosos de mulheres reclinam-se nas almofadas, balançadas nas molas macias. O ar em redor tem uma doçura aveludada e os castanheiros expalam um aroma sutil. Ou seja, ele trata
realmente do que acontecia na sociedade e fala um pouco sobre o primo Basílio e Luísa, né, que é uma trama da história que fala sobre a traição, tá? Pra gente fechar um pouco, né, fechar essa aula, aqui tá Antero de Quintal e aqui tá essa de Queiroz, tá? Qualquer dúvida, a gente tá aqui no privado e no grupo para responder, tá? Muitos bons estudos para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E fiquem em casa.